Atenção, gente, movimentação hoje à tarde foi uma correria, mesmo porque a Polícia Militar conseguiu prender o homem acusado de matar a facadas a amiga da filha na cidade de Pontal. Pois é, vocês não vão acreditar, gente, o Cleomar Borges Gomes, 53 anos, ele estava em uma praça no centro aqui de Ribeirão Preto. Todo mundo procurando o homem foragido, de repente o cara estava no meio de uma praça aqui na cidade, ué. Olha que ousadia, que cara de pau. Vamos direto com a nossa repórter Ludmila Osório, que tem informações ao vivo pra gente. Por que, Lud? Como é que a polícia conseguiu chegar até ele? E diz aí, você conseguiu conversar com ele, ele confessou o crime? Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Depois de 5 dias em fuga, Cleomar Borges Gomes, de 53 anos, foi preso, sim, na região central de Ribeirão Preto, hoje, no começo da tarde. A Polícia Militar informou que já tinha informações de que a prisão temporária do Cleomar havia sido decretada pela Justiça e passou a procurar pelo homem, porque os policiais também tinham informações de que ele estaria aqui em Ribeirão Preto. Aí hoje, no começo da tarde, durante um patrulhamento aqui pela região central, os policiais perceberam uma atitude estranha do Cleomar. Ele estava deitado em um banco de uma praça, tentando ali se esconder. Durante a abordagem, ele tentou ali negar a identificação para os policiais, não queria passar a identificação. Os policiais conversaram um pouco, perceberam que dentro da mochila que ele carregava tinha ali um chapéu e também os policiais encontraram um óculos. Aí os PMs suspeitaram de que isso poderia ser um disfarce usado pelo Cleomar. Eles tentaram entender o que ele estava fazendo aqui, perguntaram se era ele de fato o Cleomar, ele negou, disse que não sabia do crime que aconteceu em Pontal. Então, o Cleomar foi trazido aqui para essa delegacia onde nós estamos, a Central de Flagrantes. Aliás, a prisão aconteceu pertinho daqui da delegacia de polícia. Quando chegou aqui, aí o Cleomar não conseguiu mais mentir a situação para a polícia e disse que era ele mesmo, passou a identificação, a documentação e confessou o crime para os policiais militares aqui na delegacia. Olha só, esse crime aconteceu na última sexta-feira em Pontal e hoje a gente teve acesso também às imagens das câmeras de segurança que escancaram a violência desse crime. A jovem estava a caminho do trabalho com a filha do Cleomar, com quem ela veio aqui para o interior de São Paulo. As duas seguem pela rua. A câmera registra quando o Cleomar, que parece usar ali um disfarce, parece se esconder ali no local, as duas se aproximam, ele saca a faca que ele escondia e parte para cima da Geniane, de 20 anos. Foram pelo menos 9 golpes de faca, as imagens são fortes e chamam a atenção da polícia pela violência com que o Cleomar agiu. A filha do Cleomar sai correndo, desaparece da imagem da câmera de segurança e grita, desesperada, pedindo socorro. A jovem Geniane também pede socorro ao ser atingida por pelo menos 9 golpes de faca. Dá para ouvir ali nas imagens das câmeras de segurança a gritaria das meninas e a própria filha identifica naquele momento o pai como sendo o autor desse crime brutal. Então, a dinâmica do que aconteceu. Depois do crime, o Pagliari, ele fugiu de bicicleta. A polícia já tinha informação, então, da própria filha que o Cleomar era o autor desse crime. E aí a polícia pede para a justiça a decretação da prisão temporária do Cleomar, que foi decretada, inclusive a gente trouxe a informação aqui no Cidade Alerta. A Polícia Militar também trabalha com vistas ao Cleomar para tentar encontrar ele e hoje, então, aqui no centro de Ribeirão Preto, os policiais percebem um homem em atitude suspeita porque ele estava fingindo que estava dormindo ou até dormindo em um banco de uma praça e aí, durante a abordagem, os policiais decidem trazer o homem aqui para a delegacia e aqui ele confessa o crime. A gente tem imagens do momento em que ele sai aqui da delegacia. O que aconteceu? Toda a imprensa aguardava o Cleomar aqui do lado de fora. A gente tenta questionar o Cleomar sobre o crime, ele fala pouca coisa. Diz que não quer falar a respeito do crime, que está abalado e não passa muitas informações
para a imprensa que está aqui, que tenta questionar todo momento o Cleomar. O delegado responsável pelas investigações, Dr. Cláudio Messias, assim que soube da prisão, veio aqui para a delegacia para buscar o Cleomar, que seria levado então para a cidade de Sertãozinho. O crime aconteceu em Pontal, mas em Sertãozinho ali tem um plantão policial e o delegado decidiu levar então o Cleomar até a cidade de Sertãozinho. Então a gente acompanha toda a saída do Cleomar aqui na delegacia, tenta falar com ele, assim como toda a imprensa, ele não fala, não dá muitos detalhes e sai daqui acompanhado, sai em uma viatura da Polícia Militar, acompanhado do delegado Cláudio Messias e também de investigadores e outros policiais ali da cidade de Pontal. A nossa equipe segue até Pontal, acompanhando essas viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil. A gente vê nas imagens o momento, então, que ele sai aqui da delegacia. A gente chegou em Sertãozinho, no plantão policial, e aí o Cleomar chega, então, algemado ali na viatura da Polícia Militar, e ali só tinha a nossa equipe. E aí eu tento conversar com o Cleomar e falo para ele o que ele tinha a dizer. E aí sim, o Cleomar fala tudo o que aconteceu, inclusive sobre o dia do crime. A gente vai acompanhar essa entrevista feita hoje à tarde na delegacia de Sertãozinho. Eu não quero falar nada, só que eu faço quem paga o que eu fiz, né? Que problema psicológico não é brincadeira, é sofrimento demais, nega. Só que eu falo, passa a saber minha história e depois vocês vão ver. Qual que é a sua história? Então, nega, só eu quero ser só para saber a história minha, só isso que eu falo. Aí vocês vão chegar à conclusão. Eu tô vivo aqui, eu já queria se entregar para a polícia, né, uma vez, só que eu ia se matar, o negócio puxava eu para trás. Aí eu ia se entregar para a polícia, eu tava assim, confuso, ou se matava ou se entregava, é isso. Eu já fui na porta da delegacia lá para se entregar, só que tinha muita gente, eu voltei. Ô, Cleomar, como é que foi no dia? Você estava em casa e como é que foi? Elas chegaram lá há uns 2 meses, ela e sua filha? Ô filho, aí eu não tenho muita palavra pra falar não, que eu não... Só que eu falo com você assim, que a minha história até eu desejo pra ninguém. Só isso que eu falo. Fazer o quê, né? E aconteceu e eu te pago o que eu fiz. Só que eu não tirei minha vida, por conta dos meus filhos. Você sentia ciúmes dela? Ô filho, não é ciúme, é proteção. Que eu já dei minha vida dos meus filhos. E falar que você é verdade, eu dei minha vida dos meus filhos. As duas estavam morando na sua casa e você estava protegendo elas, como é que era? Era, filho, eu não queria o mal pra ninguém. Expliquei pra elas como é que é a vida aqui. Elas com 2 dias estavam na empresa, e aí eu se envolvia com os caras foram lá em casa, falando que era bom de briga, era bom disso. Eu calmando, entendeu? Chegou, sentou lá no colchão, lá na caminha velha, parecendo que é um filho da gente, entendeu? Que foi deixando eu só angustiado. Foi deixando angustiado. Desde quando ela chegou, eu não conhecia ela. Aí eu expliquei pra ela, falou, filha, ó, e eu sou assim, assim, assim. Eu tenho muito problema já, sofri demais, passei fome, mas meu menino, dormindo de coisa de lixão. Então... E aí o que você falou pra ela? Eu expliquei, filha, assim, o meu sistema, o meu jeito, né? Falei, filha, eu sou assim, 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 né? Expliquei, né? De conselho, minha coisa de um pai, mas depois começou o boato, foi que eu tava gostando, tava, menina, falei assim, menina, onde você tá com essa cabeça? Que eu sou muito brincalhão, menina. Você tava gostando dela? Mas, um velho desse aqui gostava da menina daquela, encostando na taca, minha filha. Por que o senhor matou de uma forma tão cruel, covarde, com 9 facadas? Ô, filha, é uma coisa que eu falo mesmo, eu não sei o que passou pra cabeça, filha. Mas o senhor planejou, né? Porque o senhor ficou pensando. Ô, filha, eu pedi muito a Deus, parece que o inimigo tomou conta, filha, não vou mentir pra você não. Eu não tenho essa idade, eu nunca tive pensamento em tirar a vida de ninguém, eu falava as coisas, só que... Então o senhor não fala que foi uma rejeição, o senhor estava protegendo ela, é isso que o senhor está dizendo? Não, filho, eu seguia ela. Às vezes tem muita gente doida, aí tá seguindo a menina, é pra fazer maldade, né? Não. Aí, a pessoa que eu falo mesmo. Mas, Cleomar, você está me dizendo que estava protegendo ela, que estava preocupado, mas matar? Ô, filha, a minha atenção não era essa, filha. Sabe o quê? Mas o senhor fez, né? Eu fiz, sabe o quê, ô, filha? E que eu falei, ô, gente, eu não tenho psicológico mais.
Uma palavra levanta você, mas uma palavra, filha, põe você. O que aconteceu na minha vida foi. Mas não era mais fácil o senhor pedir para ela voltar para a cidade dela, com a família dela? Foi, filha. Eu fiz isso. Você chamou até a polícia pra mim. Do mesmo jeito que eu tava bancando eles lá, Algumas pessoas falaram que o senhor estava assediando ela. eu fiz comentário, filha. E o senhor estava? Ô, moça, acendi os outros, moça. Eu tô falando com você, tá falando até que ali, ó, aquela doutora ali, ó. Minha vida foi, você vai saber ainda, minha vida foi toda assim, ajudando as pessoas. No final, quem se ferrava é eu, né? Tá, então o senhor está me dizendo que estava preocupado com elas. E por que o senhor matou ela? E a sua filha continuou ali, viu tudo? Ô, filha, é uma coisa assim, como é que eu posso dizer? Isso eu não tenho palavra, por conta que é uma coisa assim, é coisa de outro mundo, filha. Eu não vou mentir pra você, não, é coisa de outro mundo. Aí eu saí, filha, saí sem rumo. Aí quando o senhor chegou perto delas, o senhor falou alguma coisa naquele dia? Ô, moça, ô, filha, eu a levo assim, eu só falei assim, ô, moça, quem que é velho safado? Quem falou que o senhor era safado? Pra você primeiro me tomar vergonha na cara, e não era nada meu, que eu era um velho safado. Ô, moça, aquilo me chocou demais. Mas então se ela falou isso, o senhor estava assediando ela? Não, nega, porque ela foi lá pra casa de Maria, que ela falou isso, não foi lá em casa, não. Foi porque ela foi pra casa da minha. Aí o senhor estava levando a faca, quando ela falou isso, o senhor sacou a faca e começou a golpear. Que não adianta nada, é assim que eu falei E ela pediu para o senhor parar, sua filha falava o quê? Ô, filha, eu nem lembro mais nada. Eu não vou mentir pra você, não. Isso aí, eu não. Você sabe, na hora dessas coisas, é coisa assim que. Agora é que nem o tal delegado, tá, aquela moça ali que conheceu. Ô, filha, eu tinha que pagar que eu tirar a vida de uma pessoa que tinha tudo pra frente. Eu já tentei tirar minha vida, não foi uma vez nem duas, O não. senhor tem consciência disso, né? Que era uma jovem de 20 anos que veio para tentar uma vida melhor e o senhor acabou com tudo. Foi, acabei com a minha vida, acabei com a vida dela e acabei com a minha, né? A família, a gente conversou com eles, está toda destruída, a mãe. Então, você tá, hoje em dia, é que não pode ser, filho. O que eu tenho a falar eu tinha que pagar o que eu fiz, só que minha vida não foi fácil. Uma entrevista exclusiva que nós estamos trazendo para você. Lude, parabéns pela agilidade, pela competência em trazer essa entrevista para a gente. Mas para você que está em casa, um homem que dá 9 facadas numa jovem amiga da filha, que até então a história de que ele tinha posse sobre ela. Você acabou de ouvir uma entrevista desse homem preso dando as suas justificativas. O que você em casa entendeu? Eu entendi que as justificativas estão desconexas, não tem coisa batendo aí. E nas entrelinhas, alguma coisa aconteceu sim, porque ele mesmo fala, me chamou de velho safado e não sei o quê, estava com um homem dentro de casa, e sabe? Então assim, dá indícios que alguma coisa aconteceu, mas ele não conta, Lude. Por mais que você tentou tirar dele, tem alguma coisa aí que ele, fia, eu não vou mentir para você, fia, eu não vou mentir, mas falar mesmo, o que realmente motivou essa agressão, que não tem justificativa, essa agressividade, ele não conseguiu explicar. Exatamente, Pagliani. Na verdade, o Cleomar, ele tenta justificar o injustificável. E, aliás, a versão apresentada por ele contrasta com o que aponta a investigação. Que o crime foi motivado pela rejeição, que a vítima estava sendo assediada. Aliás, a polícia já ouviu testemunhas, ouviu a irmã da vítima, na verdade, a filha do Cleomar, a menina que estava colega da vítima. Então, assim, essa versão não condiz com o que aconteceu, segundo a própria polícia. E quando eu questiono ele se ela estava chamando ele, se ela estava ofendendo ele, porque ele diz que estava ofendendo ele, chamando ele de safado, então eu falo, então alguma coisa estava acontecendo. Só que aí parece que ele muda um pouquinho a versão, ele tenta desviar o caminho ali da pergunta e ele não diz realmente o que estava acontecendo. Ele fala o seguinte, essa é a versão dele, que elas chegaram na casa dele há alguns dias
E aí elas teriam levado alguns jovens para a casa dele, que ele não aceitou isso porque elas não conheciam as pessoas ali em Pontal, não sabiam com quem estava lidando e que ele achou ruim e que elas não aceitaram. Só que o fato é que as testemunhas disseram que já ouviram de outras pessoas que ele estava assediando a Geniane, já desde quando ela chegou. A Geniane, para a gente entender, ela veio de Minas Novas, a cidade natal dela, ela morava com a família lá e sempre queria tentar uma vida melhor, queria trabalhar. A gente conversou no final de semana, inclusive com uma prima, com o irmão da Geniane, o Jean. A família está toda muito abalada e lá não tem muito emprego, Pagliani. Então a Geniane queria crescer nas redes sociais porque ela fazia parte aí de um grupo de dança, ela gostava do forró, ela queria crescer nas redes sociais e queria trabalhar não para ter uma vida melhor também só para ela, para também ajudar a família, a própria mãe que ficou lá em Minas Novas. E aí ela veio e decidiu vir com essa amiga e a amiga disse: olha, meu pai mora em Pontal, acho que a gente pode ir para lá tem emprego, interior do São Paulo. E aí as duas vieram e elas passaram a ficar na casa do Cleomar. Então, a partir daí, as meninas contam, né, para testemunhas, para as pessoas ligadas a ela, com quem elas tiveram contato, o tempo que elas estavam em Pontal, que ele passou a assediar a Geniane. A própria filha diz isso, a própria filha dele. E aí elas teriam saído, inclusive ele fala aí na entrevista que elas foram para a casa da Maria, para casa onde elas teriam ido quando perceberam que o Cleomar estava agressivo, que não parava com isso, não parava com essa violência, elas decidiram sair. E aí ele passou a perseguir as duas, ele monitorava os passos dela e foi isso que aconteceu na sexta-feira. Quando elas seguiam para o trabalho, ele já sabia por onde elas passariam. E aí ele ficou esperando com a faca, as imagens das câmeras de segurança mostram isso. E quando elas passam, ele parte para cima da Geniane imediatamente e com a faca acaba dando vários golpes, foram pelo menos 9, principalmente no pescoço e na cabeça. A Geniane chegou a ser levada para um hospital e hoje eu conversava com uma policial de Pontal e ela disse o seguinte, que ela imediatamente quando recebeu a notícia, o Pagliani, ela foi para o hospital porque ela queria saber da Geniane o que estava acontecendo. Só que assim que a policial chega, os médicos ali anunciam a morte dela, informam a policial que ela tinha acabado de falecer. Então, a policial não conseguiu conversar com a Geniane, mas as informações que chegaram para a polícia foram essas, de que ele estava assediando, que ele não aceitava a rejeição, que ele não aceitou receber não da Geniane e que inclusive ela teria saído da casa e ele não aceitou isso, por isso ele perseguiu as meninas. Elas não estavam mais na casa dele, elas saíram ao perceberem essa violência, essa agressividade dele. E aí, depois do crime, ele fugiu e ficou aqui por Ribeirão Preto, passou por umas rodovias e estava escondido aqui em Ribeirão Preto. Ele diz que pensou em se entregar, que pensou até em tirar a própria vida, mas isso em nenhum momento aconteceu. Até porque ele estava bem próximo aqui da delegacia, ele poderia ter vindo aqui. E não, hoje, quando os policiais encontraram ele estava deitado no banco da praça. A gente vai ouvir a entrevista com o Rocha da Polícia Militar, ele quem fez a prisão aqui no centro de Ribeirão Preto. Estávamos em patrulhamento, área central de Ribeirão Preto. A equipe já tinha algumas informações desse autor aí por Pontal está perambulando aí para a cidade, né? Foi feito aí um patrulhamento no calçadão e na própria Praça 15 ali havia um indivíduo deitado, dormindo ou fingindo que estava dormindo. Ele estava empacotado, com a calça comprida, camiseta, short, óculos. Isso levantou aí suspeita da equipe, foi fazer aí a abordagem, aonde de imediato aí ele começou a negar dados pessoais. Diante disso aí a gente pediu para ele retirar óculos, boné, de praxe aí que é procedimento policial na abordagem. Notamos aí que ele estava com a cabeça raspada e isso começou a levantar uma maior suspeita. Aí fizemos uma associação de imagem, né, de rede social a ele e essas imagens elas ficaram muito próximas. Diante disso aí a gente resolveu aí conduzir o indivíduo até a CPJ. Em algum momento vocês questionaram ele sobre envolvimento nesse feminicídio? Foi feito aí um questionário aí durante a abordagem, né? Isso aí é procedimento policial militar, porém todas aí negadas, né? No local da abordagem ele negou tudo, inclusive aí dados pessoais. O Cabo, ele estava com uma mochila, o que tinha com ele? O óculos e o chapéu, que era um pouco aí para ocultar a imagem dele, né?
a mochila, que provavelmente é a mochila da denúncia de datas anteriores, mas não muita coisa, e sem documentação, sem muita roupa. Ele não demonstrou nada assim para vocês, a todo momento negou, né, a participação. Sim, esse autor aí de Pontal, ele só veio a confessar o crime quando ele já estava aqui pela delegacia, né, da Duque de Caxias, e viu que dali era andar para trás se ele continuasse negando. Então ele resolveu fazer essa confissão aos policiais militares dentro da CPJ. E aí o que ele disse? Ele informou que teria algumas perspectivas aí com a amiga da filha dele, né, mas que da parte dela aí ele não teria aí nenhuma chance. Isso fez com que diz ele que entrasse aí de forma depressiva, né, que foi o que ele mais falou aí à equipe, e acabou cometendo o ato aí. Encontrou ela na rua e simplesmente foi lá e esfaqueou a moça. E a gente percebe aí que o Cabo Rocha fala outra informação que ele passou, né? Porque ele falou para a Polícia Militar uma versão, para a gente ele falou outra, então dá para perceber que ele entra em contradição. A gente conversou aqui na delegacia com o delegado Cláudio Messias, responsável pelas investigações. Vamos acompanhar. Desde que o fato ocorreu, a Polícia Civil, a Polícia Militar, vem diligenciando aí diuturnamente visando a localização desse cidadão. Nós conseguimos um mandado de prisão para ele em tempo recorde, né, que foi expedido a pedido nosso lá por Pontal, foi expedido aqui pelo plantão judiciário de Ribeirão Preto, né, logo no dia seguinte, após o ocorrido. Ele confessa que matou, ele conta umas histórias que, ao que nos parece, não procede, né? Ele fala que ela xingava, a gente já imaginava que ele fosse arrumar alguma justificativa qualquer, até porque já se passaram uns dias aí, deu tempo dele pensar em alguma coisa. E que ela xingava ele e que teria levado rapazes lá, o que por si só não justifica, na casa dele. Está tentando jogar a culpa na vítima. Isso já era esperado. Ele diz que está arrependido, que vai passar o resto da vida na cadeia e coisa do tipo assim. Ele entende que a moça estava na casa dele, né, estava hospedada na casa dele, logo seria propriedade dele. Então, na verdade, ele não queria um relacionamento, ser namorado dela, sem nada. Ele achava que ela era propriedade dele, que ela tinha que ceder aos assédios dele. Mas já tem um histórico aí de assédios dele contra ela, inclusive uma testemunha que nós ouvimos hoje relatou hipóteses de que ele vinha assediando essa moça. A primeira testemunha ouvida lá logo momentos após o crime também relatou esses casos, essas investidas dele. Né? O que a filha dele contou para o senhor? Ela foi ouvida? Ela é uma testemunha importante para o caso? Ela foi ouvida como uma testemunha que presenciou o ocorrido, né? E ela não fala o que antecedeu isso? Os relatos dela são na mesma linha dos demais, que ele vinha assediando essa moça dentro daquela visão distorcida dele, né, de que o fato da moça estar dentro da casa dele seria a propriedade dele. Ele está com um mandado de prisão temporária de 30 dias e a gente, assim, isso não tem nenhuma possibilidade desse cidadão voltar para a rua, pelo menos nos próximos 20 anos. Tá certo, doutor. Tá certo, porque esse argumento aí não tá com nada, Lud. Você vê como é que é a contradição atrás de contradição. O cara foi um covarde, o cara achou que a mulher era a posse dele. Seja o que for, sinto muito pela filha. Sinto muito pela filha. Mas olha a brutalidade que ele fez, os últimos minutos de vida dessa jovem andando na calçada. Esse cara premeditou, esse cara ele tira a faca, ele pensa como é que ele vai matar, ele se disfarçou, ele fala que, sabe, queria que fosse dele, ele já deixou isso claro nas entrelinhas, o próprio delegado, as próprias testemunhas. Olha isso, gente, é um monstro, esse cara é um monstro, olha o que ele faz, simplesmente porque a jovem não quis ficar com ele, só por causa disso. Gente, livre-arbítrio, as pessoas têm vontades e têm que ser respeitadas. Absurdo, um covarde. Obrigado, Lud, pela informação.